culto aqui, que foi uma bênção muito grande. A igreja, no culto da manhã, tem crescido tanto. Estava tão lotada essa igreja de manhã. À tarde não tem sido diferente, à noite também. E eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar nesse projeto tão lindo chamado Família Renovada. Eu queria perguntar, quem é que está aqui pela primeira vez, que você entrou num domingo aqui pela primeira vez? Levante a sua mão, nós queremos te conhecer. Aleluias. Mais alguém de primeira vez? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessa família aqui. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Se não der o nome na entrada, na saída, por gentileza, dê o seu nome, já vai receber um kit maravilhoso. E hoje o kit do visitante é uma surpresa, né? Tem lá dentro do kit, além de tantas coisas boas, tem um delicioso chocolate. Uau! Aí tinha uma menina lá na saída, falou assim, pastor, quando eu vim pela primeira vez não tinha chocolate. Eu falei, então, nós estamos evoluindo, né, filha? É um processo de evolução, né? Mas é tão bom. Tudo bem, né, Daniel, Paula? Que bom tê-los aqui conosco. Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus. Estamos tão felizes, né? Assim, há uma corrida santa. Você viu aí no vídeo, nos avisos, o pastor Alex falando dessas 12 igrejas que vão nascer agora dia 24 de novembro. Meu Deus do céu, como está uma coisa maravilhosa, os pastores correndo de um lado para o outro, do Rio de Janeiro, Paraná, interior de São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, está todo mundo correndo numa alegria tão grande, vendo salões, documentação, cadeiras, som para as igrejas, está todo mundo assim numa expectativa tão grande. Dia 24 vai ser assim algo tremendo que Deus vai fazer aqui na nossa igreja, e eu louvo a Deus porque você faz parte dessa história, amém? Amém, gente? Me disseram que essa turma da noite é a turma mais animada. Bom, só a Miriam deu, lá, o que é isso? Jesus Cristo Nazaré, né? E eu tenho certeza, hein, olha, eu estou desde as 9 aqui da manhã, estou animado, você tem que estar mais animado que eu, amém? Amém, Hélio? Amém, né? Em nome de Jesus, estamos aqui juntos, tão felizes, mas hoje está sendo um dia tão marcante. Eu gosto sempre, antes de pregar, ministrar a palavra, de dar boas notícias, né? Eu me alegro com tão pouca coisa, mas quando a coisa é tão grande, eu me alegro mais ainda, né? Então hoje nós estamos estreando, inaugurando um grande brinquedo que a igreja comprou, investiu um bom dinheiro. Esse brinquedo está sendo inaugurado hoje pela manhã, agora à tarde. Gente, não tem preço. Eu fico na saída, ali, cumprimentando as famílias, aquelas criancinhas hoje saíram daqui hoje suadas, meladas. Elas me abraçavam, pastor, obrigado, pastor. Eu falei, você gostou? Eu amei. Gente, não tem preço isso, né? É maravilhoso. Veja só um pouquinho do brinquedo que nós compramos aqui, ou agora já montado. Levou 3 dias para montar, de tão grande que é. Ele tem 16 metros por 2,5, que é exatamente metade do solário, para deixar outra metade para as comunhões, churrasco das células. E quando eles vieram montar lá do Sul, que é a empresa do Sul, vieram montar, nem eles acreditaram. O brinquedo tem 16 por 5 de largura, o dobro. Olha que bênção. E não pagamos 1 centavo a mais. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso?
Deus é tão bom, foi maravilhoso, e nós estamos assim muito felizes, porque se nós queremos mudar a história de um país, nós temos que começar a partir de nós, mas investindo nas crianças. Porque lá fora no mundo eles são bombardeados na mente deles de coisas erradas, coisas totalmente diferentes da palavra de Deus. E essas crianças de hoje são futuros pré-adolescentes, futuros adolescentes, daqui a pouco estão casando, tendo filhos, e você vê que há uma dinâmica, hoje cresce muito rápido. E essas crianças de hoje serão futuros médicos, advogados, juízes, políticos, serão pastores, missionários. Então nós temos que investir muito nessas crianças. Então você está numa igreja que aposta e acredita no seu filho, né? Então que você possa sempre, né, investir no seu filho, nas crianças, porque vale a pena. Amém? Amém, gente? Amém. Nós estamos falando já esse mês inteiro aqui sobre libertação. São vários níveis de libertação, porque eu creio que uma igreja plena é uma igreja que passa por um processo de libertação, não apenas uma libertação momentânea e depois volte às coisas, não. O ensino da palavra traz libertação, o ensino da palavra traz cura e traz novidade de vida, e nós ministramos aqui nesse púlpito aqui, vários pastores nossos já passaram ministrando vários temas, e hoje, na sexta semana e penúltima semana, que termina a semana que vem, nós estamos ministrando aqui, desde manhã, de tarde, um tema tremendo, sobre libertação das enfermidades. Amém? Então diga assim: nessa noite, eu serei livre de todo espírito de enfermidade. E aí você pode pensar que existe, e nós entendemos que existe pelo menos 3 níveis de enfermidade. Pessoas que são enfermas da alma, é uma enfermidade. Pessoas que são enfermas do espírito, há uma ação diabólica que gera uma doença, e existe a doença física. E nós entendemos que uma pessoa que tem qualquer tipo de doença, ou física, emocional ou espiritual, ela está, na verdade, sendo manipulada pelo diabo. É uma brecha que o diabo acha para impedir que essa pessoa seja plena, que ela seja feliz, que ela tenha uma vida abundante, que ela desenvolva o seu ministério, que ela seja alegre. Uma pessoa enferma, ela tem dores, ela sofre, ela vive problemas, então ela é inibida de ser a totalidade pela qual Deus a criou. Então o diabo usa de tantas estratégias, uma delas é a enfermidade, para limitar o seu potencial. Por isso que nós cremos que uma igreja que está marchando na implantação de igrejas no Brasil, no exterior, nós cremos que uma igreja tem que ser liberta, sarada, líderes sarados, membros sarados, discípulos sarados, de todas as coisas, inclusive na vida física. E eu trago aqui uma boa notícia para você. Olha só, você que é da noite, né? Aqui você pode já contemplar os resultados, porque Deus quer um milagre hoje, não é amanhã. Tem só 3 améns aqui, ó, só 3 que vão pegar a bênção. Deus quer o seu milagre hoje. Eu vou te falar por quê. Porque hoje pela manhã essa mesma palavra foi ministrada, à tarde também, de manhã, aqui no altar, várias pessoas, muitas pessoas levantaram as mãos que receberam a cura. Na saída pela manhã, várias pessoas testemunhando como entraram e como saíram. Aqui no culto das 5 horas, a mesma coisa. Tem uma irmã que entrou ali com uma cadeira de roda, não sei qual o problema dela. Ela entrou com a cadeira de roda, veio aqui no altar, eu nem vi. Um dos pastores orou com ela. Na hora de ir embora, ela levantou da cadeira, a filha foi empurrando a cadeira e ela foi andando devagarinho para o lugar dela, chorando e glorificando o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Isso aqui aconteceu aqui agora. Sabe por quê? Porque o dono do milagre está aqui, que é Jesus.
Ele promove o milagre, não é uma questão emocional, psicológica, não, é Deus operando e libertando o povo, porque Ele está dizendo, eu sou o Senhor do milagre, eu sou o Deus do impossível, aquilo que a medicina não pode fazer, eu faço, o diagnóstico que foi dado, eu posso mudar. Por quê? Porque Deus quer que você tenha uma vida plena, porque enquanto o diabo veio roubar, matar e destruir, através de enfermidades, Jesus disse, eu vim para trazer vida e vida abundante. Amém? Então diz a palavra em João capítulo 8, João capítulo 8, você vai acompanhar aí pelo telão, capítulo 8, verso 32, diz assim a palavra, conhecerão a verdade e a verdade vos, diga assim, a verdade é Jesus. Por que muita gente não é livre das enfermidades, tantas coisas, mas porque não conhece a verdade. Quando a gente dá lugar a Jesus entrar no coração da gente, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós nos deparamos com esta verdade, com esse conhecimento, automaticamente nós somos libertos. Então eu quero te dizer algo aqui de imediato, enquanto eu estou ministrando essa palavra, ouça, há uma ação de Jesus andando por essas cadeiras. Presta atenção, enquanto eu estou ministrando essa palavra, eu creio que Jesus vai estar andando por essas cadeiras, passando perto de você, e você que tem algum problema, alguma enfermidade física, da alma, espiritual, alguma coisa você vai sentir. Você vai sentir alguma coisa que vai do seu pé até a cabeça, porque Jesus vai te tocar. Você não vai nem precisar, talvez, vir aqui na frente para ser tocado. Durante a palavra, a sua enfermidade, a sua dor vai embora. Amém? Então levanta a sua mão direita e diga assim, Senhor, eu creio que o Senhor está aqui, vivo, ressurreto, e que o meu milagre, ele chegará. Vamos pensar aqui em primeiro lugar, qual é a causa da enfermidade? O que causa a enfermidade? A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 3, versículo 8, qual é a causa? A causa é o pecado. A Bíblia conta uma história interessante, que na criação do universo, o homem era perfeito. O homem não tinha dores, o homem não tinha problemas, o homem não trabalhava, o homem era perfeito, ele tinha uma comunhão perfeita com Deus, o homem se relacionava com Deus, o homem tinha fartura, abundância, não sabia o que era dor, enfermidade e muito menos morte. Mas a partir do pecado de Gênesis, a palavra diz que Deus apareceu e os homens, eles estavam escondidos, e Deus perguntou, por que vocês estão escondidos? Porque tivemos medo e nos escondemos do Senhor. Mas por quê? Porque nós estamos nus. Quem disse que vocês estavam nus? Porque naquele momento desvendou os olhos deles, e aí o homem joga a culpa para a mulher. Deus diz, Adão, mas por que você fez isso? Desobedeceu. Por que você quebrou o princípio da obediência? Ele diz, foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor me deu uma mulher, ela me induziu a comer, a errar. Aí Deus perguntou para a mulher, e aí? Por que você deu para Adão? Falou, foi a serpente que me deu. Um foi jogando a culpa no outro. E aí Deus então trouxe uma palavra de morte, de tristeza, e disse, vocês serão agora expulsos do paraíso, porque vocês não terão mais parte comigo. A partir daquele momento, Deus deu uma sentença que do pó eles vieram, eles foram formados do pó, e ao pó voltariam. A Bíblia diz que o homem não conhecia enfermidade, não conhecia morte, mas quando ele é expulso do paraíso, ele, mesmo sendo a semelhança de Deus, ele agora começa a viver em decorrência do seu pecado. E todos nós herdamos esse pecado, todos nós que nascemos herdamos esse pecado de Adão e Eva, que ele é perdoado quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor Salvador. A Bíblia diz que eles expulsos, eles começam agora a experimentar toda a dificuldade, ter que trabalhar para comer, eles vão experimentar doenças e vão morrer. Assim como todos nós um dia iremos morrer. Eu fui agora para Londrina essa semana, quarta-feira, e eu saí daqui muito cedo de avião, e o avião não é particular ainda da igreja, amém?
Você entendeu o que eu falei? Ainda. Eu estou pensando em comprar. A VASP faliu há muitos anos, não faliu? Eles têm os aviões velhos no pátio. Eu estou pensando em comprar um avião daquele lá e mandar o Israel e o Hélio dar uma reformada e fazer o avião para nós. Vocês acham que vai funcionar? Não vai, né? Não vai ser legal, né? E a primeira viagem vai ser com aquela turma que foi comigo na van, lá para a Zona Leste. Nós vamos viajar de avião, e eu vou pilotar esse avião em nome de Jesus. Vocês vão ver que coisa linda que vai ser, que aventura. Se com a van foi aventura, imagina de avião, reformado com um Super Bonder, né, Durepox, vai ser uma beleza, né? Mas, aí eu cheguei de avião lá em Londrina, estava chegando de avião em Londrina cedinho. Era muito cedo, era antes das 8, e aí eu vi uma coisa bonita, o sol saindo, estava um sol, um dia lindo lá, e aí tinha assim, muitos prédios enormes, indústrias, empresas, casas, no centro de Londrina, uma coisa muito bonita. Aí eu olhei e percebi que tinha um vazio, no meio daqueles prédios, daquelas casas, tinha um vazio bem no centro, um vazio enorme, gigante. E eu olhei e falei, mas que vazio é esse? Será que nenhuma incorporadora, nenhuma imobiliária teve a vista de comprar, está na nata, no centro de Londrina, de comprar aquele terreno ali e construir um prédios enormes, né? Aí, quando o avião foi chegando mais perto e virando, eu vi que ali não se pode construir nada. Sabe por quê? No centro de Londrina, ladeado com prédios chiques, imponentes, estruturados, existe um grande cemitério. Agora você imagina você de avião chegando ali, falando, Santo de Israel, que desça logo esse trem aqui. Aí Deus me deu 2 lições com aquela visão. A primeira delas é que todos aqueles que agora são prédios imponentes, indústrias famosas, eu entendo que eles não tiram aquele cemitério ali, porque eles devem ter um respeito, não é uma questão apenas legal, porque muitos que estão enterrados ali foram trabalhadores, foram pessoas que deram a vida para construir a história de uma cidade. Deus me mostrou claramente nisso. Aqueles homens ali aquelas mulheres deram a vida, trabalharam, se esforçaram, ficaram doentes morreram, mas fizeram uma história de uma cidade. E ali Deus me deu uma outra visão, que por mais imponente que sejam os prédios, eles devem olhar lá e saber que o final deles será ali. Pode ter o que for de dinheiro, uma hora eles vão perecer, vão morrer, e ali será o final deles também. É para lembrar para aqueles homens que não adianta andar orgulhosos, nariz empinado, porque o final deles será ali também. Isso Deus me ensinou no avião. Veja bem, é por isso que nós hoje ficamos enfermos, porque a enfermidade ela faz parte do processo de morte. E é uma estratégia do diabo de gerar enfermidades em nós, para que impeça de a gente desfrutar e ter uma vida plena. Porque o querer de Deus, o querer de Jesus, é que nós tenhamos uma vida e uma vida abundante, uma vida plena, que você possa se livrar das enfermidades, e você possa viver uma vida plena, realizada na sua família, realizada no ministério, você perceber que você pode deixar essa enfermidade, que ela não nasceu com você, você adquiriu ela, então ela não é tua, ela pode ser tirada, e assim nós olhamos e entendemos à luz da palavra de Deus, que a história, a causa da nossa enfermidade se chama pecado, e nós herdamos a estrutura do pecado que gera a enfermidade. Mas a Bíblia, ela fala de promessas, diga assim, promessa de Deus, ela se cumpre. Olha só, nós estamos numa época de eleição. Eu não gosto de falar muito, porque eu sou meio crítico em relação a algumas coisas, né? Mas, por exemplo, a gente está cansado de promessas, nós não estamos cansados? Ninguém aguenta mais.
Né, os políticos na rua, abraçando criancinha, tomando café na padaria. Meu irmão, isso a vida toda eles fizeram. Cumpre, fazer, não faz nada. Agora, quando Deus promete na palavra, Ele cumpre. Tanto é que Ele disse para Adão e Eva, olha, você pode comer de tudo, mas há uma palavra para vocês, não comam essa que está no centro, não comam. E quando eles desobedeceram, Deus cumpriu a sua palavra, expulsou eles do jardim, porque Deus falou, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aí eu olho a palavra de Deus, eu vejo assim, que mesmo que o diabo tente roubar a nossa vida, a nossa saúde, o nosso ministério, Deus vem dizer assim, olha, eu tenho promessa. Eu tenho promessa que vai mudar. E quando eu prometo, a coisa vai acontecer. Eu não sou como um político, não. Quando eu prometo, eu vou cumprir e eu vou te abençoar. E de mais de 8.000 promessas, eu quero pensar com você em 4 apenas. A primeira delas está em Isaías 53, verso 5, que diz assim, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ou seja, Isaías 800 anos, vê se você consegue entender a sua loucura de Deus. Ele está no tempo 800 anos antes de Jesus nascer. Presta atenção, são muitas décadas, muitos séculos. Isaías levanta a sua voz profética a uma nação, profetizando sobre Jesus Cristo. Eles nem entenderam nada na época, mas Isaías estava dizendo para aquele povo, nascerá aquele que vai ser o Redentor da humanidade. Ele reinará sobre as nações, ele vai trazer cura. Nas suas feridas da cruz do Calvário, nós seremos curados. Isaías está dizendo assim, olha, não olhe para a sua ferida, não olhe para a sua dor, olhe para a cruz e crucifique essa enfermidade lá, porque é lá o lugar dela. Jesus, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou as nossas iniquidades, mas Deus que quer a minha bênção e a sua bênção plena, Ele diz, também as suas enfermidades foram crucificadas na cruz do Calvário. Você pode aplaudir ao Senhor. O diabo quer que você olhe para a sua doença. Tem gente que tem a tendência da autocomiseração, que tem que ser quebrado. Tem gente de idade, eles não vieram aqui hoje, amém? Nenhum velhinho, que eu vou falar aqui agora, está aqui presente. Tem gente de idade que descobriu uma coisa. Porque o idoso, às vezes, ele não é notado na família. O idoso, às vezes, não tem valor na família. Todo mundo faz programa e não leva o idoso. Todo mundo passeia e deixa o idoso preso. Sabe o que o idoso faz? Ele começa a ficar doente. E ele sabe, quando ele fica doente, ele liga para o filho, para a filha, estou doente. Corre todo mundo atrás do idoso. Não é assim que acontece? Aí o idoso percebe assim, igual criança. Chamei a atenção. Aí o idoso vive doente. Porque ele quer a atenção dos filhos, dos netos, da igreja. Então fica essa autocomiseração. Uma coisa diabólica. E a pessoa, às vezes, ela agora não só cria, mas ela acaba ficando doente mesmo. Porque ela chamou para si a doença. E Deus quer hoje quebrar isto. Para você ser sarado, liberto em nome de Jesus. Olhar não para a sua doença, mas olhar para a cruz. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E ele termina, pelas feridas dele, vocês são sarados.
Olha só, a cruz do Calvário, o ministério da cruz, ele é pleno, não só o perdão dos pecados, mas também a libertação das nossas enfermidades. O Salmo 103, verso 3 diz assim: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Jeremias capítulo 33, verso 6 diz assim: eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Diga assim: Senhor, eu quero isso para mim. Ouça bem, há uma promessa de Deus para aqueles que são dele, para mim, para você. Eu citei 4, tem 8.000 promessas de Deus dizendo para cada um de nós aqui: na cruz do Calvário, Deus te curou, Ele pode te curar. Promessas de abundância de vida em todas as áreas da sua vida, inclusive na sua área física. Então, por isso que eu olho e digo assim: olha, não importa da onde a enfermidade, se ela é na alma, se ela é no espírito, se ela é no seu corpo, não importa onde, Deus tem uma palavra para mim e para você dizendo: eu tenho o poder de curar você hoje. Jesus nos ensina isso no seu ministério, porque Jesus tem poder para curar todas as coisas, amém? Olha o que diz Mateus capítulo 17, verso 18: e Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Existem enfermidades que são demônios. Ouça que eu vou te falar. Eu já presenciei muitas situações que a pessoa foi liberta de um demônio possessivo, e essa pessoa depois foi curada. Havia um demônio alojado que gerava enfermidade. É um demônio. Este pai, essa história, ela tem um contexto interessante. É um pai que sofre por um filho. Qual pai que não sofre por um filho ou uma filha? Todos nós queremos o melhor para os nossos filhos. Então, quando nossos filhos são cometidos de enfermidade, nós sofremos juntos. E a Bíblia diz que havia um homem que intercedeu pelo seu filho, porque havia um demônio sobre ele. O que o demônio fazia? Jogava ele de um lado para o outro, batia nas pedras, no chão. Esse menino devia estar esfolado, com hematomas pelo corpo todo. Ele espumava, ele levantava o demônio, jogava para o outro lado, e batia nas pedras, no chão. Ele estava todo arranhado, todo sangrando, com hematomas. Mas o pai, ele não estava preocupado com os hematomas, com aquelas feridas, com aquele sangue. O pai estava preocupado com o estado inteiro daquele menino. E o pai enxergou que havia um demônio lá. E Jesus, quando chega, ele liberta o demônio que os discípulos não conseguiram libertar. Jesus vem, expulsa o demônio daquele menino, e na mesma hora o menino foi liberto. Ele foi liberto. Bom, agora vamos tratar dos hematomas, do sangue, dos arranhões. Agora vamos tratar dele. Mas o principal é tratar da causa. O que estava causando essa dor, essa enfermidade, esse jogar no chão? Era um demônio. E ainda hoje, muitos demônios se escondem e levam enfermidade. Mateus capítulo 21, verso 14, diz assim: cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Deixa eu te fazer uma afirmação aqui: não há nada que Jesus não possa curar. Nada. Desde uma pequena dor de cabeça, até um paralítico andar, até um cego enxergar. E a Bíblia diz, e cita inúmeros relatos, a época que Jesus viveu, uma época de muita pobreza, de muita opressão romana. Era uma época muito dura, de muita pessoa sem recurso, muita enfermidade, muita miséria, pessoas que não tinham recurso para nada. Então todos os enfermos que se aproximaram de Jesus, todos eles foram curados. Nenhum foi embora frustrado: ah, Jesus curou, o outro me curou. Não, todos eles foram curados. E esse texto atesta que Jesus estava no templo e todos os enfermos que foram levados foram curados. Amém? Deixa eu contar 2 exemplos para vocês aqui. Um deles a minha esposa sabe, meu filho sabe. Eu tinha uma dor de cabeça insuportável, uma enxaqueca insuportável.
Durante muitos anos, eu tinha uma pressão aqui atrás, aqui em cima, uma dor de cabeça insuportável. Fiz exames, não deu nada. O médico disse: isso é uma enxaqueca, o senhor tem que conviver com ela. Procura lugares escuros, né? Evita claridade. Olha como uma coisa diabólica. Não é uma coisa diabólica, lugar escuro, né? Dorme com tudo apagado, nenhuma frestinha, evita andar na claridade. Como? Não sou morcego, fica andando de noite, né? Eu falei: que coisa de louca é essa? Aí, e eu tomava o quê? Eu tomava Dorflex, eu era viciado em Dorflex, porque tinha dor de cabeça, Dorflex. Aí um dia uma irmã da igreja disse assim: olha para mim, pastor, olha só, toma Ormigrin, que ele é muito bom para enxaqueca. Tomei Ormigrin. Não é a receita para você não, hein? Não anota aí no Ormigrin, tá? Aí eu era viciado em Ormigrin, porque o Ormigrin funcionava. Eu começava a ter aquela dor de cabeça, começava a vir. Eu falei: já vem, eu tomava Ormigrin, meia hora, sumiu. Ia embora a dor de cabeça. Eu tinha caixas de Ormigrin em casa, no gabinete, onde eu andava Ormigrin, que eu detestava dor de cabeça, não podia, insuportável, ela perturbava, roubava minha alegria, meu humor. Então, falei: não, eu tenho que ficar bem, eu não posso ficar com dor de cabeça, mal-humorado, jamais. Aí, anos assim, eu não me lembro, sinceramente, em que culto foi aqui na sede. Eu não me lembro se foi numa célula. Eu não me lembro. Em algum momento, Deus me curou. Nunca mais precisei tomar o Ormigrin. Livre. Mas eu me dei conta, sabe quando? Mais de 8 meses depois, que eu falei: peraí, não me deu uma dor de cabeça? Nada mais, nenhuma pressãozinha, nada. Tem alguma coisa boa que aconteceu. Jesus me curou. Eu tentei vasculhar na minha mente onde é que foi, eu não me lembro. Mas em algum momento, algum mover de Deus aqui na igreja, Jesus me curou. Nós temos na igreja de Osasco 2 cegos de nascença. Lá tem o pastor Valdeci e a pastora Clarice. Eles se converteram cegos, eram cegos de nascença, nunca viram a luz. Nunca viram as cores, nunca viram os movimentos. Isso que é natural para nós, eles nunca tiveram esse privilégio. 2 cegos, buscando a Deus, servindo a Deus, sendo levado pelas esposas na igreja. 2 cegos, eu imagino que eles sofreram tanta pressão. Está vendo? Vai na igreja, Jesus não te cura. Vai na igreja, Jesus não faz nada, né? Mas como essa igreja de nascença, né, é uma coisa muito mais complicada, então eles nem davam bola. Mas um dia, um dos cegos, ele acordou de manhã, quando ele foi levantar, pão, ele começou a enxergar. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder para curar até o cego de nascença. Pode aplaudir ao Senhor. Isso é na renovada. Eu não estou falando para você de um livro, de uma igreja dos Estados Unidos, não, de um pastor americano, não. É na nossa igreja, onde Deus está operando milagres e curas. Hoje pela manhã, gente, quantas pessoas levantaram as mãos que foram curadas aqui no altar. Na saída, quantos testemunhos eu ouvi ali rapidamente. Agora no culto das 5 horas, olha só que lindo, ver uma irmã aqui que eu falei para vocês, ela veio de cadeira de rodas aqui na frente. Muitas pessoas foram curadas. Eu nem vi essa irmã, porque ela estava no meio da multidão, e quando ela foi voltar, eu vi que a filha estava empurrando a cadeira vazia, sozinha, e ela atrás, andando devagarinho, chorando e glorificando ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus é Deus de milagres. E Deus quer fazer isso com você hoje, amém? O que é que promove a nossa cura? O que promove a nossa cura, o elemento fundamental se chama fé. Diga assim: a minha fé, ela promove a minha cura. Eu li na Bíblia, eu vi assim, existem muitas formas, mas eu vi pelo menos 3 formas criativas de Jesus de curar. 3, deve ter muito mais, mas eu vou mencionar só 3 para vocês. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25 até 34, diz uma história muito linda, de uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Você conhece essa história?
O texto bíblico fala que ela gastou todo o dinheiro dela com médicos, com remédios, e nada resolveu. Pelo contrário, ela ficou pobre. Essa mulher ficou sem dinheiro. E essa mulher, então, quando ela soube que Jesus estava passando, ela disse assim no coração dela: se eu for lá e apenas tocar na veste de Jesus, serei curada. Olha a fé dessa mulher. Eu não quero que ele olhe para mim, eu não quero que ele pare de fazer o que ele está fazendo, eu não quero que ele deixe a ocupação dele. Eu sou tão indigna que só de eu tocar nele eu vou ser curada. Olha que cura criativa, porque Jesus está andando e ele sente que saiu dele poder, virtude. E aquela mulher foi curada, porque ela gerou fé no coração. Não precisava de muita oração, não precisava de impor as mãos na cabeça e ficar fazendo campanhas e campanha. Não, ela disse, a fé dela era tão grande que ela disse: se eu apenas tocar, serei curada. E é isso que aconteceu. Amém? Diga assim: Jesus gera fé no meu coração, como dessa mulher. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35, diz algo interessante, porque a mulher tocou Jesus, mas tem uma história interessante, porque tem um homem leproso, que ele vai até Jesus, e ele pede para Jesus tocar nele. Ele pede, aliás, é um homem cego, é um homem cego. A Bíblia diz que ele clama, ele vê um barulho da multidão, ele clama, ninguém ouve. Pelo contrário, falam para ele assim: não incomoda o mestre. Por quê? Ele era um homem cego, pedindo esmola, marginalizado, não tinha nada para oferecer para a sociedade, um homem inválido, que não tem nada para oferecer para o mundo. Então eles falam assim: calma, Jesus está tão ocupado. Então o desespero dele foi tão grande, ele viu ali a esperança dele, a vida dele mudando, que ao invés de ele ficar calado, ele grita mais alto ainda: Jesus, tem misericórdia de mim. E quando ele grita pela segunda vez, pela insistência dele, a fé dele é insistente, mesmo com obstáculo, mesmo mandando ficar calado, ele não se importa, ele quer o milagre dele. A fé dele, ela ultrapassa montanhas, ultrapassa a multidão, e ele grita, e quando ele grita pela segunda vez, Jesus para. Esse texto é muito lindo. Quando Jesus para, alguma coisa acontece. Jesus parou porque ele se importou com uma pessoa que ninguém da sociedade se importava. Você ouviu o testemunho do Márcio, está aqui de pé, a semana passada aqui, liberto da droga. Hoje ele estava de manhã com a esposa dando testemunho na nossa igreja em São Bernardo, num delicioso café da manhã. Comeu a pau lá, que eu vi as fotos lá. Ninguém dava nada por esse cego, mas Jesus parou e teve compaixão dele, e disse: tragam ele aqui. Ele é importante. Não seja importante para a sociedade, não é importante para a religião, não é importante para o governo, mas para mim é importante, porque é uma vida tão preciosa. Aí Jesus vem e pergunta para ele assim: olha, o que você quer que eu te faça? Olha que pergunta maravilhosa. Jesus, me dá um pote de ouro. Jesus vai me dá 100 milhões de reais, vai resolver a vida do dólar que está hoje. Jesus, me dá dólar. Ele podia pedir tanta coisa, mas ele disse assim: se o Senhor restaurar a minha visão, a minha vista, todo o resto virá. Virá o meu trabalho, a minha dignidade. Eu vou formar minha família, eu vou trabalhar honestamente, eu vou restaurar a minha esperança. Então Jesus ministrou a cura sobre ele. Amém? Então diga assim: Jesus, me ajuda a perseverar e a jamais desistir do meu milagre. E a terceira e última cura criativa que eu quero terminar é de um centurião. Esse homem foi marcado na história de Israel como o homem que Jesus disse: nunca vi tamanha fé em Israel. O que nos cura é a nossa fé.
Esse homem disse, se aproximou de Jesus, e ele foi interessante. Jesus podia pensar assim: o que você quer que eu te dou? Aquele homem disse: não quero nada, eu quero que o Senhor cure meu servo que está na minha casa, ele está lá doente, ele está mal, o Senhor pode curar ele. E Jesus disse: olha, vamos lá então que eu vou curar. Jesus talvez iria impor as mãos, Jesus ia fazer algo na vida dele. Ele disse: não, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, eu sei o que é autoridade, eu sei que se o Senhor liberar a palavra aqui, essa palavra de cura, ela vai passar pelas ruas, pelos bairros, ela vai passar pelas casas, e vai lá na minha casa, no endereço certo, e pá, vai acertar o meu servo, e ele vai ser curado com o poder da sua palavra. Jesus liberou a palavra, aquele homem imediatamente foi curado. Dá para você imaginar que aquele homem estava sozinho, sofrendo, talvez chorando, desanimado, sem esperança, e do nada, a palavra da fé foi alcançar aquele homem, ele ficou curado. E ele foi saber só depois que o centurião interveio na vida dele através de Jesus. Diga assim: a minha fé pode me curar hoje. Fica de pé em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 2. Diz assim na palavra de Deus. Se puder colocar o texto, por gentileza. Lucas capítulo 9, verso 2 diz assim: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. A mesma autoridade que Jesus deu aos discípulos, Ele deu a mim e a você. Você conhece alguém que está enfermo que não esteja aqui hoje? Levante a mão. Olha quanta gente. Eu quero que vocês venham aqui na frente, sabe por quê? Vocês vão ser usados como o centurião foi usado. Nós vamos ungir vocês aqui, para que aqui desse altar, você possa liberar uma palavra, onde quer que esteja esse enfermo, na UTI, num leito de hospital, na casa, não importa onde ele esteja, talvez no Brasil, fora do Brasil, a sua oração aqui, ela vai alcançar essa pessoa. E nesta semana, se você puder, você vai receber uma unção aqui nesse altar, para você ir até essa pessoa. Marca um horário, invista um tempo, vai até a casa dessa pessoa, vai no hospital e diga para essa pessoa assim: olha, eu vim aqui porque domingo o pastor trouxe a palavra, e Jesus disse que ele deu autoridade aos discípulos, não só aos discípulos daquela época, mas nos deu autoridade hoje, para orar e curar os enfermos, e eu vim aqui hoje para impor as mãos e te curar em nome de Jesus. Você vai ser um instrumento de Deus para curar pessoas. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, verso 14 a 16: alguém de vós está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração da fé, a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. E o versículo 16 termina essa sequência dizendo: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Hoje é o dia de cura neste lugar. É o dia de libertação das enfermidades. Talvez você tenha um diagnóstico médico. Você fez exames e está lá comprovada a doença. Está comprovado o problema. Você toma remédios. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Jesus Cristo está neste lugar. Ele está passeando aqui, vivo e ressurreto, dizendo a mim e a você: Ele pode
trazer o teu milagre. Aquilo que a medicina não pode, Ele pode. Ele pode ressuscitar mortos, Ele pode curar leprosos, Ele pode dar vista aos cegos, Ele pode tirar o tumor, o câncer, Ele pode trazer à existência o teu milagre. Então, se você tem alguma enfermidade, se você tem alguma doença, hoje é o dia do teu milagre. Você vai sair daqui curado, sarado, liberto. Se você conhece alguém que precisa dessa oração, você vai ser como aquele centurião, vai se colocar na brecha em favor dessa pessoa. Então, se você tem doença, tem uma enfermidade, eu quero te convidar a vir no altar. Se você conhece alguém que precisa da intervenção e não está aqui, vem aqui ser uma representação dessa pessoa, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero chamar aqui os pastores, os líderes de área, de setor, eu quero chamá-los aqui de distrito. Nós queremos aqui ungir as mãos desses líderes, para ungir você.